posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz maravilhosa do nosso Senhor Jesus seja liberado sobre a sua vida. Hoje o mundo nos cobra muito produtividade. Todas as pessoas que trabalham são muito cobradas e muito questionadas quanto à produtividade. Aquele que não produz realmente é lançado fora, é substituído, não há nenhum critério para avaliar a precisão dele de sustentar a sua família, mas o único critério colocado sobre a mesa é: você produz, você está admitido; você não produz, você está fora. Mas no reino de Deus diz que também nós temos que ser produtivos. Porque se nós somos de fato cristãos autênticos e legítimos, nós devemos apresentar frutos. Diz a palavra do Senhor em João 15:5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Interessante que quando nós nos convertemos, nós nos ligamos à videira verdadeira, que é Cristo Jesus. E quando nós estamos ligados à videira verdadeira, nós começamos a absorver a essência do Evangelho nas nossas vidas e nós somos alimentados pela seiva, a seiva que vem de Cristo Jesus, aquele rio transbordante de águas limpas e purificadoras, inunda o nosso ser e nós começamos agora a ter frutos para apresentar ao nosso Deus. Você nota que quando você conheceu Jesus, você começou a sentir a essência de Cristo na sua vida, você começa a pregar o Evangelho, você começa a contar e a cantar as maravilhas de Deus, você começa a exercitar domínio próprio, você agora é diferente, porque Cristo é o seu viver. Nós não podemos de maneira alguma declarar que permanecemos em Cristo sem apresentar frutos. Muitas pessoas se consideram cristãos, mas não são cristãos, porque os frutos não condizem com a realidade, não mostram em quem eles creem. Para isso, nós temos que ter um testemunho, onde as pessoas vão olhar para nós e vão falar: olha, há uma diferença nessa vida, essa vida foi mudada, essa vida foi transformada, e agora essa vida apresenta algo maravilhoso, e eu quero também conhecer o que essa pessoa tem. As pessoas vão chegar até você, porque você produz frutos maravilhosos. As pessoas agora estão interessadas onde você adquiriu sabedoria, você adquiriu essa palavra doce, essa palavra temperada, essa palavra suave, mas profunda. O cristão, ele tem que parecer com Cristo Jesus. E aquele que está ligado e permanece em Cristo, dá muitos frutos. Você tem frutificado? Você já conhece Jesus? Você já aceitou Jesus como único Salvador e suficiente Salvador? Então agora, seja produtivo, porque essa é a exigência do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Eu quero conversar com o Ronaldo. Ronaldo teve uma vida muito difícil, mas Deus honrou esse homem. Vamos passar então essa entrevista. Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um grande privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, Ronaldo de Oliveira. A paz do Senhor, seja bem-vindo, irmão. A paz do Senhor, pastor. Ronaldo, você nasceu aqui em Poços de Caldas, teve uma infância bastante difícil, né? Isso, pastor. Nasci aqui em Poços de Caldas e foi bem complicado, né? Meu pai, ele era guarda noturno, nós éramos em 6 filhos e foi bem difícil pra gente, viu? O que era mais difícil nessa época para vocês? Alimentação, né? A gente não tinha o que comer dentro de casa e via a preocupação do pai e a gente não tinha o que comer e ficava com fome, né? Você chegou assim a passar um período de muita fome mesmo, que você lembra que foi algo muito duro para a sua vida? Teve uma fase bem difícil que a gente, o meu pai comprava assim a prestação, né, aquele negócio de marcar lá na caderneta, então ele já estava devendo, sabia que naquele mês não tinha como comprar comida, a gente sabia que não tinha nem naquele dia, nem no outro e ficava preocupado com isso. Isso na criança marca muito, né, irmão? Com certeza. Agora, uma coisa interessante, hoje
é muita perseguição, são muitas leis contra a criança ajudar, né, a criança a fazer algum serviço. Mas naquele tempo você teve que começar a trabalhar muito cedo, né? Nós começamos a trabalhar, tinha 7 anos. Trabalhava em vendas de sorvete na rua, vendia doce, vendia pipoca no circo. Então a gente fazia esse trabalho. E que na verdade, na época, a gente nem encarava como um trabalho. Parecia uma coisa assim, de todo mundo fazia, a gente queria fazer também. Não era uma coisa pesada, né? Obrigado, né? Eu lembro muito aqui na nossa praça central aqui, a gente via muito os garotos com aquele caixote de engraxar, não é? Também. E parece que era uma alegria, um queria engraxar mais e fazer um samba ali com aquele para dar brilho, isso. né? Com aquele flanela, né? Nessa época e um mesmo. sambava e pulava ali, e o outro queria engraxar melhor. Eu não cheguei a fazer isso, mas o meu irmão fez. Ele tinha a caixinha dele, eu tinha a caixinha de sorvete e ele a caixinha de sapato. Hoje há uma preocupação da criança estudar, isso é muito válido. A gente não pode jamais tirar uma criança do estudo para ir para o trabalho. Mas essa ociosidade também que a gente está vendo na garotada pode ser bem prejudicial. O que o senhor acha disso? Com certeza. E, na verdade, não atrapalhou a gente estudar. Porque a gente fazia, na época, assim, no momento de estudar, ia para a escola. E no momento de sair da escola, a gente tinha essa atividade aí. E brincava também. Brincava muito de bola, pique, aquelas brincadeiras de antigamente. A própria venda ali já é uma diversão. Já é uma diversão. Tanto que eu falei, os amigos todos estavam, a gente queria estar junto também. Quem estava... Aí quando juntaram todos os filhos trabalhando, melhorou a situação, ajuda um pouquinho mais? Ajudou um pouquinho. Sim, a gente também tem um problema que a minha mãe tem um problema de saúde. Na época ela tinha feito muitas cirurgias, a minha mãe fez quase 20 cirurgias ao longo da vida, então isso tudo foi difícil também pra gente, né? Pesou ali. Pesou bastante, né? E a gente teve uns familiares ali, uns vizinhos, foram muito solidários com a gente. Isso nos ajudou bastante na nossa infância. Hoje a gente não tem visto assim, um vizinho se preocupar com o outro. Não são todos, mas a gente tem sentido muito falta disso. No geral é cada um para si. Estão construindo muitos muros, né? Na verdade, o meu bairro ali, a gente tinha como família. Eu conhecia o primeiro até o último. Hoje, onde que eu moro, eu não conheço o cara do lado. A tecnologia também dentro das casas, televisão, internet, isso aí tem tirado um pouco do convívio, né? Com certeza. Com as pessoas. Com certeza. A gente ficava no grupo, assim, na calçada, conversando. Eu lembro que uma coisa que marcou muito, assim, quando tinha aqueles besouros, assim, um montão, assim, a gente do lado, conversando lá, assim, aqueles montões, assim, no chão. Tudo agora, marcando. Você não foi criado nos valores bíblicos, né? Não fui. Como é que foi isso? O meu pai chegou a estudar para padre, né? Mas ele desistiu, resolveu casar, né? E eu nasci num lar católico e cresci, mas sem aquela preocupação mesmo, aquele envolvimento realmente com a palavra de Deus. A gente ia conforme a necessidade. Tem que ir fazer tal coisa, a gente cumprir certos rituais, exatamente. Mas sem aquela paixão, né? Sem paixão, né? O que todo mundo fazia, a gente fazia também. Agora, você passou uma juventude tranquila e com 19 anos você queria ser o quê? A juventude, na verdade, foi tranquila, mas com 14 anos eu comecei a trabalhar numa empresa lá na Mitsui, né? Aí fui trabalhar de dia, estudar à noite. Nesse momento aí eu comecei a fumar, comecei a beber, né? Então veio as complicações também, né? Pesaram sobre a sua vida. Mas uma coisa que sempre teve muito peso na vida foi a base familiar. Isso fez com que a gente, mesmo indo por esse lado, mas teve sempre a cabeça firme, né? Então, quando chegou com 18 anos, a gente tinha um projeto de ir para servir a Força Aérea. Alistamos lá e com 19 anos eu fui para Pirassununga servir a Força Aérea. E começou a servir a Força Aérea como? Eu me alistei, tinha aqueles papeizinhos pro chão aí, a gente viu, né? Aí fui lá, me alistei, fui eu e mais 2 amigos também do bairro e lá começamos a carreira militar servindo. Depois eu tive a oportunidade de fazer um curso de corte de cabelo lá. Esse curso me deu a oportunidade de dar uma sequência, né? Ter uma estabilidade. Normalmente as pessoas vão 1 ano, no máximo 2 e voltam, né? E voltam, né? Aí você foi efetivado lá, você foi não é fácil galgando ali mais posições. Galgando mais posições, porque com esse concurso que a gente fez, então nos deu a oportunidade de estar alcançando outras funções, outro escalão. Nesse tempo você ia durante a semana e voltava finais de semana?
Quando dava, né? Quando dava, porque a gente estava de serviço, tinha alguma atividade militar, né? Então a gente tinha que ficar lá. Mas sempre que dava, eu vinha para Poços, até porque eu já estava namorando na época a minha esposa, então a gente queria estar vindo aqui para Poços. Bem longe, né? Bem longe para namorar, né? Exatamente. Às vezes não tinha dinheiro, a gente pegava carona. Eu lembro uma vez que eu peguei 7 caronas de Pirassununga aqui, são 110 quilômetros, 7 caronas, mas chegou. Cheguei aqui, lutei para vir. Que bom. Agora, você teve um contato com a palavra de Deus como um barbeiro ali. Como barbeiro. Como é que foi essa história? Quando eu fiz o curso, que eu fui trabalhar no salão, aí tinha um rapaz lá, um colega de trabalho, que começou a reunir os barbeiros, nós éramos em 10, para fazer uma oração, para Deus abençoar a semana. E começou a ler a Bíblia. Isso me despertou para estar lendo mais a palavra. Foi onde que eu comecei a ler a palavra do Senhor. Quando eu vinha de ônibus, o ônibus demorava umas 3 horas para chegar em Poços, então eu vinha lendo a palavra, voltava lendo, e ali começou a dar o entendimento da palavra de Deus. Agora, você foi criado numa doutrina, e você começa a ler a palavra, isso te trouxe algumas dúvidas no coração? E pior que trouxe, porque quando eu comecei a ler, tudo aquilo que eu tinha como certo, a palavra de Deus diz que está errado aquilo ali, que aquilo ali é abominável diante do Senhor. Então, eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Agora eu estava descobrindo o que realmente a palavra de Deus diz e aquilo que eu seguia. E aí, aquele medo de sair, porque vem de tradição, vem de família, e a gente... Ficava com medo de ser castigado. Fica castigado. Que pode acontecer comigo se eu sair dentro daquele ritual da família. Mas a palavra de Deus estava ali à minha frente, né? Eu tinha que tomar uma decisão, né? Essas tradições, elas costumam sufocar muitas pessoas que querem ter um encontro com Jesus, né? Sufoca. Porque você pensa, às vezes, nem você mesmo. Você pensa o que minha mãe vai pensar, o que meu pai vai pensar, o que minha avó vai pensar, o que minha família vai pensar. E nunca na verdade que você está lendo ali, não é verdade? Mas aí, graças a Deus, nesse impasse, assim, mas se eu estou preocupado de alguma coisa ruim, então não é boa, porque ou é bom ou é ruim, né? Então, aí eu comecei a me aprofundar mais na palavra do Senhor, e ali eu me converti, aceitei Tomou uma decisão por Jesus, casou. Aí, depois disso, eu casei. Parou de pegar carona para vir para Poços de Caldas? E agora estava casado, levou a esposa para lá? Levei a esposa, levei tudo para lá. Lá tivemos 2 filhos, a Sara e o João Gabriel, né? E hoje ela está com 20 e ele com 13 anos. Já faz agora, interessante. Você voltou há um ano e meio para Poços? Faz 1 ano e 10 dias, mais ou menos. 1 ano e 10 dias. Isso. Por que você voltou a Poços de Caldas para fixar a residência? Para fixar. Bom, quando eu fui para servir a aeronáutica. E lá, depois, passado esse tempo, eu me aposentei. E, na verdade, em todos os sentidos, seria mais viável para mim ficar em Pirassununga, financeiramente, estruturalmente. Né? O grupo estava acostumado? Estava acostumado. Só que, por esse problema de saúde da minha mãe, e isso é uma coisa que eu falei, é base da família, que a gente de preocupar com o pai, com a mãe, que até a palavra de Deus nos diz isso, me fez voltar para Poços para estar perto da minha mãe. Porque quando meu pai morreu, eu nem pude estar perto, eu só vim para o enterro, não acompanhei o problema de saúde dele, teve Alzheimer, teve uma complicação, e agora eu já estava liberado, né, profissionalmente, eu poderia vir para que não acontecesse mesmo com a minha mãe, então eu retornei para Poços de Caldas. Foi uma decisão difícil, mas foi válida, né? Foi difícil para mim, foi para a família, nós estamos aí nos ajustando, mesmo depois de 1 ano, as crianças teve dificuldade na escola, mas a gente fez com um objetivo, né? Agora, você está servindo a Deus e você tem feito um trabalho numa clínica de recuperação. Como é que você tem se sentido com isso? Olha, é muito importante esse trabalho. Nós vemos pessoas lá realmente necessitadas de ouvir a palavra de Deus, que estão oprimidas, né? Necessidade realmente de estar ouvindo uma palavra de consolo, uma palavra que dá forças para poder lutar contra aquilo que elas não conseguem. E a gente, vendo a palavra de Deus, sabe que o único jeito é buscar o Senhor, porque nas forças nós somos incapazes de fazer. A droga hoje, ela realmente dominou, né? Grande parte das pessoas, grande problema, né? E se as pessoas não buscarem no Senhor Jesus, ela ainda fica presa, né? Aquele desejo, né? Porque ela luta e as suas forças não é o suficiente para poder conseguir vencer isso. Porque ela
faz um trabalho, se esforça, e daqui a pouco ela se expõe àquilo ali e ela não consegue vencer. Mas quando o Senhor vem e limpa e Ele liberta, aí realmente é uma libertação por completo. Né? Não é só físico, né? Mas também o espiritual. Né? As pessoas têm recebido bem a palavra de Deus na clínica? Tem recebido bem, né? Tem um grupo, né? Como em todo lugar, não todos que acabam recebendo, mas tem um grupo realmente que a gente vai, a gente vê interesse deles, ouvindo a palavra, eles agradecem bastante por a gente estar indo lá, porque às vezes nem o familiar vai ver, o familiar nem quer saber às vezes. O familiar às vezes ele paga para ficar livre, né? Para ficar livre. Olha, eu pago quanto for, mas eu quero você longe daqui, né? Então, e aí a gente vai lá, eles ficam bem felizes. Porque você não ganha nada para ir lá, financeiramente. Não ganho nada para ir lá. E eu trago também do meu pai. O meu pai foi uma pessoa que sempre foi disposta a estar ajudando as pessoas. Na escola também, eu lembro que a professora ensinava que a gente sempre é abençoado quando a gente dá também. E a palavra de Deus vem acrescentando mais daí. O amor ao próximo, a prática do amor ao próximo, que o primeiro mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, né, que Jesus vem fazer ali um resumo, é o próximo como a nós mesmos. Muitas vezes ele requer que nós deixemos de obter alguma coisa para nós e a gente ainda pega essa renda, pega esse tempo e vá em favor dessas pessoas, né? Exatamente. E é um prazer, pastor, porque cada vez que a gente dá, parece que a gente que está recebendo, parece que você está do outro lado, né? É uma coisa assim... Deus é maravilhoso, né? Mesmo, que Deus faz. Irmão Ronaldo, o que você quer deixar para as pessoas que estão ouvindo aí, que estão desesperadas, que estão nas drogas ou que têm algum filho? Que palavra que você deixa aí? Olha, ao longo da minha vida, eu lutei bastante. E eu posso dizer que a gente vence quando a gente busca o Senhor, quando a gente deixa Deus operar nossas vidas. Às vezes a gente tem tanto ansiedade pelas coisas e elas não conseguimos alcançar aquilo porque a gente vai na nossa própria força. Mas que nós, quando a gente busca no Senhor, Deus ele dá essa vitória em nossas vidas. Tenha sido assim com a minha vida, por isso que eu posso falar para as pessoas, por isso que eu abre o coração, deixa Deus agir. Deixa Deus operar. E vai firme de encontro à palavra do Senhor. Porque se você está agindo com honestidade, você tem no teu coração o desejo de realmente as coisas mudarem. Então, busca Deus e Deus ele vai operar na nossa vida. Amém. Amém. Meu irmão, muito obrigado pelo carinho, pela tua participação no programa Restaurando Vidas. Que Deus te abençoe, que Deus opere através da sua vida e na sua vida. Amém. E os seus familiares, que eles sintam o desejo de estar cada vez mais aqui em Poços de Caldas, também servindo, né? Verdade. Também, porque aqui a obra do Senhor é muito grande, em qualquer lugar dá para a gente servir, em qualquer lugar é bênção, né? Desde que a gente esteja bem com Deus, né? Amém. E Deus vai acertando as coisas. É verdade. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém, pastor, muito obrigado aqui pela oportunidade, né? Deus abençoe aqueles que estão ouvindo a palavra neste momento, que de repente possa estar passando por situações, possa estar aí com alguma pessoa conhecida aí, num problema de droga, né? A gente passou por tudo isso. E hoje a gente sabe que se a gente pode testemunhar, porque as coisas mudaram. E as coisas mudaram, porque Jesus entrou no nosso coração. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. O programa Restaurando Vidas volta dentro de 1 minuto. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu queria deixar uma palavra de esperança sobre a sua vida. Muitas pessoas, elas vão passando um tempo de vida e elas realmente desanimam, se prostram diante das circunstâncias da vida, passam a viver desesperançosos, vivem um dia após o outro até que a morte chegue.
porque não há nela um sorriso, não há nela um gozo da sua vida, e muitas passam por dificuldades e dificuldades até o final da vida. Mas há uma esperança em Jesus para você. E eu quero declarar isso através da palavra de Deus em João capítulo 5, versos 1 a 9. Diz a palavra do Senhor: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitava a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, mas quando vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que temos de receber da Tua palavra. Abençoa essa pessoa que está assistindo o programa Restaurando Vidas, para que essa palavra possa lhe trazer cura, consolação, possa levantar essa vida, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Inunda essa vida com as bênçãos da Tua palavra, faz um milagre nesse lar, para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Uma vida sem esperança. Este homem havia 38 anos, ele já estava desanimado, ele já nem se aproximava desse tanque, porque ele já não conseguia. Ele estava ali, num local onde havia muita dor. Diz a palavra de Deus aqui no verso 3, havia ali uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Imagina a situação desse homem, 38 anos na paralisia, 38 anos esperando um milagre, mas a sua esperança era que alguém chegasse e colocasse ele dentro de um tanque. Era no homem. A esperança dele estava no homem, e essa esperança certamente havia se acabado, porque ele já declarara isso: ninguém me coloca, ninguém me chega até lá, eu não consigo brigar com essas pessoas, eu não consigo transpor os obstáculos. Mas interessante que este homem desesperançoso, este homem que não conseguia vencer os obstáculos da vida, este homem que não conseguia ser curado, ele se confronta com Cristo Jesus. Diz a palavra no versículo de número 6, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Interessante, Jesus sempre chega às pessoas. Jesus, ele conhece as pessoas. Jesus, ele sabe o que passa na sua casa, no íntimo do seu coração. Ele sabe se a sua vida é uma vida que o agrada, é uma vida que não o agrada. Ele sabe dos seus planos, ele sabe como está o seu casamento, como está a sua profissão, ele sabe de todas as coisas. E é interessante, ele não apenas sabe, mas ele quer mudar a sua vida. Jesus chega perto desse homem e fala: queres ser curado? Olha, o mundo não pode te dar essas coisas. O mundo sempre te oferece algo, mas te toma com um preço muito grande. Oferece com uma mão, mas toma com as duas mãos. As pessoas, muitas vezes, elas esperam que um bom emprego, um bom cargo na empresa, um concurso público, uma saúde avantajada, um diploma aí com doutorado, isso vai lhe salvar a vida. Não, isto é uma bênção, mas não é o principal. O principal é quando você olha para Jesus,
o reconhece como Salvador e reconhece como aquele provedor que você vai agora se entregar a Ele e Ele vai cuidar de você. Aquele homem, a primeiro instante, ele não olha para Jesus como um Salvador, como aquele quem tem a cura, mas ele diz: olha, Senhor, eu quero, mas eu estou de olho ali nos recursos humanos, e quando eu vou me aproximar, alguém entra nesse tanque. Ele olha para Jesus, mas não vê Jesus como a fonte de vida. Muitas pessoas, elas estão enfermas, e elas fazem carreatas até templos, elas adoram imagens, elas vão a centros, elas sacrificam animais, mas elas não querem um encontro verdadeiro com Jesus. As pessoas têm amuletos, uns têm pote de sal, outros têm um óleo que diz ser um óleo ungido, ou um óleo que vai ter poder, outras têm um amuleto qualquer, mas elas não querem olhar para Jesus. Esse Jesus que está onde você está, esse Jesus que você pode clamar e Ele te responde. As pessoas estão olhando para aquilo que pode ser tocado, para aquilo que é visível, estão buscando cura naquilo que enxergam. Mas Jesus estava naquele lugar, Jesus estava naquele lugar, e essa pessoa ainda não tinha detectado isso. Ela estava assim, com os olhos fitos no material. Interessante que diz que Jesus diz a ele: levanta, toma o teu leito e anda. Interessante isso. Às vezes a pessoa busca uma bênção parcial, mas nada que Jesus dá é parcial. Jesus, quando abençoa, Ele abençoa total, geral. Ele vem para fazer uma obra de cura total. Diz a palavra do Senhor que Ele não só teria que se levantar, mas Ele já teria que começar a mostrar ali o seu vigor, trabalhando, tomando o seu leito e caminhando com o seu leito. É uma obra maravilhosa que Jesus então faz na vida daquele homem. Aquele homem que até pouco tempo esperava nas coisas materiais, agora ele é curado pelo sobrenatural, por Jesus Cristo, com uma ordem que nenhuma enfermidade ela pode resistir. Levanta, toma o teu leito e anda. Jesus está onde você o invoca. Jesus pode estar aí agora no seu lar, se você consagrar esse lar, se você declarar: Jesus, eu preciso do teu poder e da tua graça. Você não precisa ir até um templo nesse momento, você não precisa ir até um altar, nada disso. Você precisa fazer do seu coração, da sua casa, um altar ao Senhor. Você precisa reconhecer que sem Jesus não dá para continuar, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser abençoado, e você precisa declarar: Jesus, o Senhor curou esse homem, o Senhor pode me curar também, o Senhor pode restaurar o meu lar, e muito mais, o Senhor pode salvar a minha vida da condenação. Interessante isso. Esse Jesus, Ele quer te curar agora, Ele quer te salvar agora. Basta você crer, basta você acreditar naquilo que você não vê, e pela fé você será curado. Mas tem uma coisa que me traz preocupação e eu quero deixar para você. Verso 14: mas mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Este homem agora ele está no templo adorando a Deus, mas o Senhor então deixa uma palavra para ele: olha, algo que pode ser pior do que a tua enfermidade física é o pecado. O pecado pode te condenar ao inferno. O pecado pode te condenar a uma eternidade afastada de Deus, com o diabo e seus anjos. Então toma cuidado. Você precisa realmente ser cristão. Você precisa realmente abominar o pecado. Você precisa agora dar um passo de fé e mudar de história, mudar de vida. Cuidado com o pecado, porque o pecado traz algo pior do que a enfermidade física. Você tem levado a sério a palavra de Jesus? Você tem amado a Escritura Sagrada? Busque a Deus, abomine o pecado e tenha uma vida abençoada nessa terra e uma vida eterna no gozo do Senhor. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra de vida que o Senhor nos traz. Eu peço a tua bênção sobre essa casa, sobre esse lar, sobre essa história e sobre os seus familiares.
Opera hoje cura, restaura a saúde física, saúde espiritual, faz um milagre nessa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Procure uma igreja perto da sua casa, uma igreja que realmente a palavra é pregada dentro da verdade. Confira na Bíblia e olha, ame o Senhor Deus sobre todas as coisas e seja um servo do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe os seus sonhos, o seu lar, a sua história e a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Posso clamar pela fé, posso enxergar.